Olá, pessoal. Hoje eu fiz uma aula ao vivo, uma live, mas que infelizmente não foi salva. Então, eu vou aqui reproduzir essa aula novamente. Eu acho que agora pode ficar até organizada de forma mais didática. Ok? Então eu vou começar a falar, uma pena que a gente não vai ter os comentários, também não é ao vivo, não tem interação, mas de qualquer maneira vai ficar mais organizada aqui. Então eu quero começar falando sobre um pensamento que eu aprendi com meu professor da técnica de Alexander, que cai como uma luva para esses momentos que a gente tem vivido, né, e que vai viver durante mais um tempinho. Ele dizia, muitos anos atrás, e eu nunca mais esqueci disso, que amor, dinheiro e conhecimento foram feitos para circular. Então, quanto mais a gente doa amor, mais a gente recebe amor. Quanto mais a gente compartilha conhecimento, mais o conhecimento volta para a gente. E a mesma coisa em relação ao dinheiro. Quanto mais livre essa circulação do dinheiro for, e é para isso que a gente está caminhando, mais a gente está desfrutando dessa energia de forma democrática. Então, a gente está aqui em casa, todos em casa nesse momento, para poder conhecer um pouco mais dessa nossa casa, que é o corpo. O corpo é a nossa primeira casa. Então, hoje eu escolhi o tema pelve e verticalidade porque ele tem a ver com muitas questões e uma delas é se apropriar dessa organização bípede e vertical que é tão linda e tão biomecanicamente perfeita, embora ainda haja um pensamento de que nós não fomos feitos ou não estamos organizados o suficiente para ficarmos nessa posição, sobre dois pés, né? Mas eu acredito o contrário. Eu sei, entendo no corpo que essa organização biomecânica que chegamos até aqui pelo processo evolutivo está perfeitamente organizado. O que muda é o uso que fazemos dela, né? Então é sobre isso que eu vou falar para organizar essa aula, que vai falar sobre a importância da pelve nessa organização vertical. Tá? Para isso eu separei alguns temas, eu estou com um roteiro, como eu fiz esse roteiro para a aula e eu vou de vez em quando consultá-lo para não me perder nessas informações, tá bom? Então, eu vou abordar de quatro formas diferentes. Primeiro é o que. O que é essa estrutura pélvica? Segunda é por quê. Por que é tão difícil manter essa bacia organizada no dia a dia? A terceira é como. Como é que eu faço? Que instrumentos eu uso? Que ferramentas eu disponho para poder aprender sobre essa sustentação? E a segunda é quando e onde, né? Então, onde e quando podemos usar toda essa estrutura. Então, vou começar com o primeiro tópico, que é o que. Bom, eu estou falando de pelve, e aí também vou falar de como essa pelve é importante em relação à estrutura de coluna. A coluna é um fio ósseo e articulado que liga as três principais caixas ósseas. Então, a pelve, a bacia é uma caixa óssea, a torácica é a outra caixa óssea, que é a intermediária, e a outra caixa ainda, depende da ordem que você dá, primeiro a terceira, é a cabeça, né? Mas se a gente for pensar na numeração das vértebras, a cabeça é a primeira caixa, a segunda é a intermediária torácica e a caixa pélvica a terceira, final da coluna. Então, cabeça e bacia estão nas extremidades
da coluna, ou seja, são as pontas, como toda extremidade que se preza, a extremidade aponta, ela aponta uma liderança, né? Então aqui eu estou falando da cabeça como uma extremidade e da bacia também como uma extremidade da coluna, embora a gente tenha as pernas. E aí eu vou falar de como é que essa bacia desalinhada pode interferir tanto para baixo quanto para cima, e na importância da conscientização e da percepção da sua bacia, da sua pelve, para que você consiga entender que lugar é esse que a bacia precisa ocupar, na posição vertical, mas também na posição sentada, enfim, e em movimento, né? Caminhando, ou ficando sentado, ou ficando em pé, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma figura, que foi a figura que eu escolhi para fazer a chamada para a live. Essa figura, olha só, não sei se vai dar para ver bem, mas depois vocês vão poder consultar, porque está muito claro, né? Mas é só para mostrar a figura que é e depois vocês darem uma olhada. Essa figura mostra várias formas de organização da pelve em relação à coluna. Em relação à coluna lombar, mas também em relação à estrutura de cintura escapular, à estrutura cervical. Enfim, o que eu quero mostrar com essa figura? Que ela, a bacia, ela interfere em toda a organização, para cima, mas também para baixo. Quando a minha bacia tá, eu vou colocar aqui um desalinhamento que para mim é muito fácil de entender, porque durante muito tempo eu usei dessa forma por conta da dança. Então, na dança a gente costumava usar, né, um certo encaixe da bacia que vinha através de uma ação da musculatura glútea, mas também de uma projeção da pelve para frente, um pouquinho, né, ligeiramente para frente. Então, eu vou exagerar, não é a mesma coisa, claro que isso é um desvio, né, mas eu vou exagerar para vocês verem aonde que isso pode dar. Se eu trago a minha bacia muito para frente, eu vou trazer uma acentuação da minha curva lombar, ou seja, o meu S, ele fica mais comprimido, as minhas curvas mais acentuadas, mas não só da coluna. O meu joelho fica hiperestendido e o meu peso fica lá para a ponta do pé, ou seja, eu desloco o meu centro de gravidade para frente. Isso faz com que toda a minha musculatura posterior tenha que fazer um trabalho excessivo para que eu não caia para frente, para que eu, mesmo assim, apesar disso, me mantenha em pé. Então esse é um dos desafios do desalinhamento. Eu preciso fazer muito mais esforço para me manter em pé, daí as tensões todas que vão surgindo, né, e os encurtamentos. Ao mesmo tempo, quando eu trago a minha bacia para o lugar, eu consigo fazer um relaxamento imediato da minha musculatura posterior. Porque eu deixo de fazer o esforço, então eu trago a minha bacia para um lugar de mais alinhamento e com isso a minha musculatura toda posterior já começa a se soltar. Então, o que eu faço, na verdade, para perceber ou para entender que lugar é esse, como eu me corrijo? Isso é uma questão que de propósito eu quero trazer como reflexão, porque na verdade se eu tiro a minha bacia desse lugar para frente e puxo ela e coloco num lugar que eu julgue agora adequado, pode ser que amanhã ou hoje mesmo mais tarde ele não seja tão adequado assim. E principalmente eu não desfaço o esforço de tensão num movimento de correção, quando eu simplesmente mantenho esses mesmos encurtamentos e esforço para trazer a bacia para aquele lugar que eu julgo ser o lugar adequado.
naquele momento. Então, para isso eu vou trazer algumas ferramentas que vão ajudar muito mais na percepção e na conscientização, para que a gente corrija menos e alinhe mais, né? Então é possível buscar o alinhamento sem precisar se fixar numa correção ou se enrijecer num lugar mais pré-definido, né? De forma definida. Então, quando eu trago a minha bacia para o lugar, quando eu ativo todo esse alinhamento, eu tenho um caminho de ativação também dos meus músculos abdominais profundos. Por outro lado, se eu desalinho, por isso é tão comum nessa posição, por exemplo, né, tem uma infinidade de variações de padrão de desorganização de coluna e de pelve, mas se a minha bacia está aqui para frente, é muito comum que eu comece a ter uma barriga. Às vezes nem tenho sobrepeso e tal, mas a minha musculatura abdominal afrouxa e também avança para frente, se a minha bacia tiver nesse sentido de pesar para frente. Então, quando eu trago ela de volta, eu preciso de um tônus funcional dos meus músculos profundos do abdômen. Por isso essa musculatura está tão envolvida nessa ação de manter a bacia no lugar, né? No lugar de alinhamento dessas três caixas, em cima das pernas. E, além disso, tem uma ação de assoalho pélvico. Então, na biomecânica e na anatomia, uma coisa muito legal da gente entender, assim como no Pilates também, é que os nomes são muito óbvios. Então, o assoalho pélvico, ele é exatamente um piso. Ele é um assoalho onde ele possibilita essa relação de ativação profunda e relação profunda dos músculos abdominais, dos músculos de assoalho pélvico com os músculos profundos do abdômen. Então, é muito difícil fazer essa separação. Ativa os seus músculos do assoalho pélvico, então ativa os músculos profundos do abdômen. Bom, eles estão completamente ligados, né? Então, se eu ativo um, eu ativo o outro e vice-versa. Então, isso é uma coisa importante para eu conseguir manter essa estrutura de sustentação da pelve num tônus funcional. E aí a gente vai chegar numa visão muito interessante que o próprio Joseph Pilates teve, né? Quando ele nomeou esse centro, como powerhouse, como centro de força, casa de força, um centro gerador de energia e não à toa, e não por acaso, aliás, um centro gerador de vida também, né? Então essa é uma estrutura geradora de força, que irradia força para as extremidades, irradia energia para as extremidades, né? Força igual energia. Então, aqui, junto com o meu assoalho pélvico, eu vou entrar no conceito de coluna neutra ou coluna estável, como no Fletcher a gente usa. Por que é diferente? No Fletcher é coluna estável e no Pilates a gente usa mais a nomenclatura coluna neutra, né, para entender esse lugar da pelve. O Fletcher entendeu também que o tônus e essa ação de estabilidade, né, tinha uma produção também, tinha uma função, tinha uma ação muscular para produzir essa bacia estável. E não o que sugere a palavra neutra, que é de mais neutralidade ou de mais repouso, talvez, né? Então, por isso, no Fletcher a gente usa a linguagem, essa imagem, ou essa linguagem, coluna estável, certo? Então, quando eu tô com a minha coluna estável, eu tô usando, na posição deitada, os três principais apoios da coluna. Tô usando a pelve, bem apoiada, estou usando torácica e também estou usando a cabeça. Mas aí a gente
vem agora um pouquinho para a posição sentada, né? E eu queria muito trazer essa imagem que eu acho que é bem importante. Quando eu coloco a minha bacia sobre os isquios, eu posso dizer então que os isquios são também os pés do meu tronco, da mesma forma que é importante eu de pé, sentada, ter o pé no chão, apoiado, e também ter os isquios apoiados, assim como é importante, e é a única forma, né, de em pé ter os meus pés bem apoiados, e quanto mais apoiados, quanto melhor a qualidade dos meus apoios, melhor também a minha organização muscular e óssea e articular, né? Na posição sentada é a mesma coisa. Então é muito, muito comum, e a gente tem um problema em relação às cadeiras, para quem fica muito tempo sentado, né? Que é sentar aqui, por exemplo, e não ter, para ter o pé no chão, não ter o apoio do espaldar. Aí se eu ando muito para trás, ó, para conseguir o espaldar, eu tenho meu pé voando no chão. Bom, mas como é que eu dou um jeito nisso? Se eu tô aqui, tudo bem, imagina que eu tô num banco ou tô mesmo numa cadeira, mas quero ter o meu pé apoiado. Se eu fico muitas horas aqui, daqui a pouco eu começo a rolar para trás, sair dos meus pés e começo a buscar o meu apoio lá atrás. Então essa posição aqui a gente conhece, todo mundo conhece muito bem, né? Que é uma posição onde eu tô sentada mais lá no meu sacro e tô com a total compressão da minha coluna, porque tem peso vindo para tudo que é lado. E também é muito comum aqui eu começar a afrouxar o meu apoio do pé. Então meu pé vai ficando cada vez menos apoiado, talvez até assim, né, ponta, escondido atrás, sei lá, um monte de variações que a gente conhece de estar sentado nessa posição. Mas isso tudo porque o corpo da gente não foi feito para ficar tanto tempo na mesma posição. Nem tanto tempo sentado, muito menos também muito tempo em pé, porque se eu começo a ficar muito tempo em pé, daqui a pouco eu começo a ceder esses apoios. A força da gravidade é um dos agentes que vai contribuir ou colaborar para tirar a minha bacia do lugar. Então tem uma imagem que eu gosto muito de usar em aula, que é a bacia, a responsabilidade da bacia para a coluna é mais ou menos como a responsabilidade de um trem descarrilhado que vai voltar o seu primeiro vagão para o trilho. Então, quando esse primeiro vagão vai para o trilho, todos os outros vão atrás. Em relação ao alinhamento das caixas, da coluna e também das pernas, no mesmo nível que um vagão de trem, quando ele vai voltando para o trilho. O primeiro vagão entra no trilho e atrás dele todos os outros vagões se encaminham também de encontrar o seu alinhamento. Então é isso, quando eu trago a bacia para o lugar, sentindo que todo esse relaxamento posterior começa a acontecer, as minhas curvas vão se equilibrando e aí eu consigo ter um distensionamento mais global da minha coluna, mas também da musculatura das pernas. Com isso eu tenho um uso das articulações da perna completamente diferente, certo? Mas por que, então, que a gente como bípedes, né, como nesse processo, dentro desse processo evolutivo, por que a gente tem tanta dificuldade de manter esse alinhamento? Então, são muitos os fatores, mas eu vou citar alguns deles aqui como um dos mais presentes, né? Um deles é a força da gravidade. Então, você imagina que todos nós sofremos o tempo todo essa pressão, incontestavelmente, inegavelmente, de forma também que não se negocia. Então a força da gravidade está aí e a gente vai ter que lidar com ela. Além disso, além dela empurrar, também tem uma atração que puxa a gente para a Terra.
né? Que puxa a gente para baixo. E é por isso que a gente consegue ficar em pé. Então é uma força maravilhosa, uma energia maravilhosa, uma lei. E aí com isso também, o que a gente precisa fazer? Precisa lidar com ela. Porque cada um de nós, dentro do processo evolutivo, construiu uma musculatura, uma biomecânica que interage com a gravidade e que usa uma direção ou que tem potencialmente esse uso de uma direção que interaja com a gravidade, para fazer com que a gente consiga conversar com isso e não só ceder a isso, né? Então essa que é o ganho, esse é que é o principal ganho de um uso de mais qualidade, de um uso mais organizado e de mais direção. Também vou falar as ferramentas para lidar com isso. Segunda coisa é o sedentarismo, né? Então, por mais que hoje a gente faça e tenha tantas atividades físicas disponíveis, né? O sedentarismo é uma questão que está presente e como eu vou dizer que todos nós temos um pouco esse uso sedentário no dia a dia. Exatamente quando a gente fica muito tempo sentado, cada um com o seu trabalho. Então vamos imaginar aqui uma pessoa que é dentista e precisa ficar horas trabalhando naquela posição de torção. Ou um psicanalista que precisa ficar muitas horas sentado no seu consultório. Ou um médico cirurgião que opera horas e horas. Então isso tudo traz pra gente um contexto de uso do corpo parado numa mesma posição. Isso é muito desafiador para um corpo como o nosso, que tem uma infinidade de possibilidades de movimento, né? Então, um exemplo que eu acho bem legal é da gente pensar no pé, com tantas articulações, tantos músculos pequenos e que fazem toda uma articulação do pé. Imagina se toda essa possibilidade foi feita para a gente enfiar o pé numa forma, que é o sapato, e simplesmente usar aquele movimento que o sapato permite, quando ele permite um movimento de articulação lá do meio do pé, né? Calcanhar e ponta. Quando isso, tem uns que nem isso permitem. Então é para a gente refletir um pouco, né? Como é que um corpo tão múltiplo de possibilidades de movimento se comporta de uma forma tão sedentária, habitualmente, diariamente, se mantendo muitas horas sentado ou se mantendo muitas horas de pé parado na mesma posição. Então isso é uma questão muito importante. Então, gente, uma coisa inegável é que o corpo foi feito, dentro dessa conclusão, dessa reflexão, ele foi feito para o movimento. Então o movimento, ele faz parte da nossa existência e a gente precisa chamar isso mais, né? Usar mais, explorar mais, pesquisar mais, enfim, usar essa casa, cada pedacinho, cada movimento, cada espaço, enfim. E a pelve está intimamente envolvida com isso, esse posicionamento e esse ganho, essa apropriação, eu vou chamar assim, da verticalidade. Então é uma apropriação. Enfim, somos bípedes. Sim, saímos no processo evolutivo há muito tempo dos quatro apoios, embora o bebê, né, nós, enquanto passando todos por essa fase, tivemos também nosso momento de engatinhar e de lembrar desse momento da nossa espécie, né? E que finalmente sentou e do engatinhar se sentou e depois se colocou de pé para poder caminhar. Bom, e que ganhos a gente teve com esse processo todo? Um maravilhoso é dessa mobilidade da articulação coxofemoral. Então é disso que eu queria falar
com um pouco mais de detalhes, porque é uma articulação que faz toda a diferença no nosso uso bípede e vertical, né? Eu vou falar aqui da posição do macaco. Posição do macaco, da técnica de Alexander, daqui a pouco eu venho falar um pouquinho mais. A posição do macaco é uma posição que incentiva o uso da articulação coxofemoral. Quando eu faço esse movimento, eu consigo manter o meu alinhamento das caixas, consigo manter meus braços muito livres e as minhas pernas também com bastante movimento. Então, segundo a técnica de Alexander, pernas e braços têm uma estrutura de flexão e de extensão, claro, né? As articulações e os músculos estão aí para comprovar isso, nada demais até o momento. Mas principalmente numa estrutura de deslocamento para as pernas, então quanto mais essas três articulações funcionam bem, mais eu tenho liberdade para caminhar. E a mesma coisa em relação aos braços, eu colho e recolho, mas eu também espalho. Essa é a estrutura dos braços, muscular e articular, dos braços e das pernas. Por outro lado, a estrutura da coluna, e como o próprio nome já diz de forma muito clara e óbvia, coluna é uma estrutura de sustentação. Então, é uma estrutura que vai, como uma coluna de casa, oferecer estrutura de sustentação. Então, quando eu uso a posição do macaco, eu dobro na articulação coxofemoral e mantenho a minha direção lá para cima, para que eu possa ter liberdade de pernas, liberdade de braço. O professor da técnica de Alexander trabalha nessa posição, na posição do macaco. Embora tenha muita gente que pense e ache, né, que o corpo se divide no meio, da cintura para baixo, da cintura para cima, e dobre muito mais aqui na cintura do que aqui na articulação do quadril. E esse é um dos grandes erros, eu vou dizer assim, ou uma forma de uso inadequado da coluna, porque cada vez que eu me dobro aqui, eu fico pensando, não pensando racionalmente, mas fico de alguma maneira entendendo que a minha perna faz parte, que a minha bacia faz parte das pernas. Não, a minha bacia faz parte da coluna, e o que divide é a articulação do quadril. É essa articulação que faz a minha divisão do tronco para as pernas, né? E faz também um uso muito diferenciado de como é o movimento da coluna, como esse fio ósseo e articulado, que só ganha muito e muito movimento se eu penso na coluna como um todo, porque cada vértebra, a mobilidade de um encontro articular de uma vértebra com a outra é muito pequenininho, então eu só ganho uma boa articulação quando eu trabalho a coluna como um todo, diferentemente das pernas, que tem uma mobilidade tão grande para fazer o macaco que eu posso chegar aqui até a posição de cócoras, mantendo essa mesma estrutura, aprofundando o meu macaco ou fazendo um macaco de forma mais superficial, que mantém essa estrutura bem organizada. Certo até aí? Então, isso para sentar faz muita diferença. Quando eu, na técnica de Alexander, trabalho fazendo uma pequena inclinação e usando mais esse movimento a partir do apoio dos meus pés e do uso das três articulações da perna, né? Então, isso gera, para o movimento da coluna e para o movimento das pernas, uma outra forma de uso, né? E nisso Alexander foi brilhante, e aí eu já estou entrando como as ferramentas que particularmente eu uso, que são a técnica de Alexander e Pilates, especialmente Fletcher Pilates, e eu vou dizer por que o Fletcher Pilates em especial, mas foram duas pessoas, dois mestres, né, visionários, e que conseguiram entender muito bem, cada um na sua visão, e eu tendo estudado os dois,
tendo estudado Pilates e escolhido Fletcher Pilates, porque ele me deu condições muito melhores de aprofundar essa minha pesquisa corporal em cima de tudo o que eu já tinha visto, né? Mas também de tudo que eu passei a ver a partir da visão do Fletcher Pilates, tá? Então, em relação à técnica de Alexander, eu queria trazer para vocês um resumo assim muito rapidinho e bem resumido do que o Alexander fala. Então ele fala dessa direção, ele fala dessa ação, daquele famoso fio imaginário que me mantém interagindo com a gravidade, né? Que me mantém nessa forma de interação, porque essa é uma estrutura que eu tenho, que você tem, que todo mundo tem. O que falta é a gente usar e saber usar bem, né? E é por isso que a gente está aqui para entender um pouco mais sobre isso. Enfim, a direção era um conceito, é um fundamento da técnica de Alexander. Além disso, a posição do macaco, que eu já falei para vocês também, né? Quanto mais eu uso essa posição, mais o meu joelho responde. Então, o que eu ganho com isso? Eu ganho uma leveza e também um alinhamento dos joelhos em relação aos pés, cada vez que eu uso melhor o meu quadril. O que isso me permite? Tirar o peso da bacia de cima das pernas, que vai fazer com que o meu joelho provavelmente desalinhe, que meu pé desalinhe também, e que eu venha a desenvolver algum tipo de processo inflamatório ou de sintomas por conta desse desalinhamento. Se a gente pensar num atleta, por exemplo, num corredor, que corre e aí não tem uma atenção para isso, né? Então, cada vez que ele bate o pé no chão, ele sofre um impacto. Se ele não tem uma ação que mande ele para cima, o que vai acontecer é que ele vai para baixo. Então fica muito claro isso, ó, uma direção para cima e uma pressão para baixo. Você imagina que cada vez que essa pressão acontece, o joelho que está desalinhado, eu estou exagerando para ficar claro, começa a trazer um nível de esforço e de compressão para a articulação que ligamentos, tendões e tal vão começar a reclamar com toda razão. Isso pode acontecer também no tornozelo, no joelho, enfim, no quadril, na própria articulação do coxo femoral, né? E pode subir para a coluna, coisas assim. Então eu vou com isso tirar esse peso todo dos meus joelhos. E aí eu quero sugerir um movimento que é muito legal, é um exercício da técnica de Alexander, que é o seguinte. Vou pedir para vocês tocarem os isquios com a mão, sem esforço, a gente não está falando aqui de força, né? Então, quando eu acho o isquio com a minha mão, eu elevo um pouquinho só, mas assim, o próprio toque já vai sugerir uma pequena elevação. E aí, depois que você achar o isquio e fizer essa pequenininha elevação, eu vou pedir para você começar a caminhar no espaço que você tiver, para sentir o que isso produz em relação ao seu movimento das pernas e também dos pés. Eu tenho certeza que quando você fizer isso, as suas pernas vão ficar muito mais leves, mais fáceis de mover e com um passo maior. Além disso, o seu pé vai começar a desdobrar muito mais no chão e vai ganhar um alinhamento natural. Por quê? Porque tira pressão. Gente, isso é maravilhoso, porque é fácil, é simples e tá muito disponível para todo mundo. Tira pressão, tira tensão e você já ganha ali uma possibilidade de movimento muito maior e muito melhor, de mais qualidade, né? Então essas são as referências bem resumidas que eu quero compartilhar com vocês em relação à técnica de Alexander, para fazer entender um pouco mais de como um toque muito simples tira o peso e faz com que as pernas voltem à sua função
inicial, original, que é deslocamento no espaço. Olha que coisa maravilhosa e linda, né? Que é poder usar isso de forma tão simples. Então agora eu vou falar um pouquinho do que o Fletcher Pilates traz em relação a agregar mais qualidade e mais referências para a colocação da bacia nesse lugar. Então lá atrás eu já tinha falado de referências, né? Referências ósseas. No Fletcher a gente usa parafusos. O Fletcher construiu um caminho que ele chamou de 7 dicas de centramento em pé. Mas eu não vou falar das 7, vou falar de 3. Mas vou inverter essa ordem para falar primeiro dos parafusos. Depois, daqui a pouco eu vou dizer como é que chega nos parafusos. Mas a gente tem um par de parafusos aqui, parafuso frente e trás, que é acima da pubis, um pouquinho, e no sacro. Então aqui de lado, ó, eu procuro alinhar esses dois parafusos, parafuso frente e trás, para que eles fiquem na mesma linha, como se fosse um corte aqui. Mas eu tenho outro par de parafusos, que é esses dois aqui laterais. Então esse par de parafusos laterais fica mais ou menos na linha da sua articulação coxofemoral. Não fica baixo, também não fica perto da crista ilíaca, fica bem na linha da articulação. Então é como se eu fizesse um corte assim e um corte assim. E aí eu tenho essas referências de parafuso. Bom, mas como é que a gente chega a construir uma boa referência desses parafusos, né? A partir dos apoios dos pés. Então, como eu já tinha falado, o pé é de uma importância tão grande, porque ele é a única superfície de contato, a única superfície de contato com o chão, com o piso, com a terra. Então, sendo assim, é a partir de uma boa qualidade e distribuição desses apoios que eu consigo dar uma informação para os meus músculos se organizarem nas suas espirais, para que eu trabalhe na posição de pé com menos esforço. Então, o Fletcher fez essas referências a partir dos centros dos pés, dos 3 principais pontos de apoio que formam lá um triângulo de base de cada pé. Além disso, ele também trabalhou com os ímãs. Essa referência dos ímãs é uma ação do ímã do tornozelo, do joelho e dos isquios. Então, quando eu ativo essa imagem de conexão, eu faço literalmente uma conexão, uma relação direta do pé até a bacia. É como se o caminho fosse o ímã, fossem os ímãs, né? O caminho de relação do pé até a bacia. Então, se a gente for falar de músculo, a gente pode falar da ação dos adutores. Mas não é simplesmente acionar os adutores, fazer força com essa musculatura para fechar uma perna em relação à outra, como a gente faz no movimento mecânico, né? De pressionar uma bola ou de pressionar aquelas máquinas de musculação, de apertar e soltar. Não é isso, eu estou falando aqui de uma conexão. Então, quando eu ativo os ímãs, eu ao mesmo tempo faço uma espiral. Eu giro um pouco, abrindo mais as virilhas e buscando uma pequenininha espiral. Olha lá que eu estou com o pé paralelo, tá? Se eu tivesse com o pé em V, mais ainda isso seria possível, mas isso não é uma condição necessária. Então, mesmo com a perna afastada, eu posso fazer os pés paralelos, a minha conexão dos ímãs, certo? Então, isso vai o tempo todo fazer um canal de ligação dos pés, desse contato com o chão, com o seu assoalho pélvico. E aí, a gente vai chegar num lugar de relação, de novo, do assoalho pélvico com os músculos abdominais profundos. Então, toda vez que eu quero ativar os meus abdominais profundos, eu também estou ativando o meu assoalho pélvico, que é aquele piso pélvico, né?
E isso tem a ver com os meus adutores, tem a ver lá com o apoio dos meus pés. Então eu estou o tempo todo ativando esses músculos, e isso foi uma leitura que o Ron Fletcher fez, de como facilitar essa relação para trazer você para os seus parafusos, ou seja, para trazer referências mais concretas, mais palpáveis, para você saber que lugar é esse que a sua bacia tem que ocupar em relação à sua coluna, mas também em relação às suas pernas e aos seus pés. Então veja que não é assim tão simples quanto fazer uma correção, tirar como um jogo de xadrez uma peça e passar para o outro, de um lugar passar para o outro. Não, é uma ativação muito maior. Então aqui eu estou ativando essa musculatura profunda para chegar naquele lugar de coluna estável. Então eu posso chegar nessa coluna estável de pé, que é o que a gente quer, né? Que é o tema da aula, poder abordar a verticalidade. Mas imagina, também aqui, ó, quando eu tô deitada. Então, se eu tô aqui, eu preciso de uma boa mobilidade na minha articulação do quadril, mas eu também preciso ter os meus parafusos, frente, trás e laterais. Se eu tenho essa em mente, essas referências, vai ficar muito mais fácil saber o lugar da minha bacia e principalmente entender a minha curvatura, cada curvatura de coluna, né? Então, quando eu venho mover a minha perna, como numa aula de pilates, ou trabalhar numa sustentação das duas pernas nessa posição de mesa, eu tenho que pensar nessa minha condição de dobra do quadril, mas também do uso dos parafusos. Mas é claro, isso está sendo construído a partir dos ímãs, do meu assoalho pélvico, dos meus músculos abdominais, da minha respiração também. Porque a respiração, ela a musculatura abdominal, ela é uma musculatura expiratória também, né? Então toda vez que eu respiro, eu ativo essa musculatura que me dá o caminho para entender melhor o apoio da bacia e entender melhor essa ação abdominal. Então, é uma dúvida muito comum em aula, a gente entender na posição deitada, por exemplo, qual é realmente o comprimento da minha lombar. Mas da minha quer dizer que é igual da sua? Não, o seu comprimento de lombar é um, o meu é outro. Vai depender da posição da bacia. Aí que tá, a bacia como aquele primeiro vagão do trem. Então vai depender do apoio da bacia. E quanto mais você alonga a sua coluna, quanto mais você mobiliza a sua coluna, quanto mais você organiza, mais diferente isso vai ficando. Então é possível sim que a gente consiga, através do movimento, reorganizar as curvas da coluna, mas eu pelo menos só acho possível a partir disso, a partir de um bom posicionamento da pelve, porque aí os músculos vão se acomodando de outra forma, e com isso as curvas da coluna também. Então, para dizer para vocês que essa condição que o Fletcher criou, relativa às dicas de centramento em pé, até a posição dos parafusos, né, e a referência dos parafusos, é uma ótima dica para que você saiba como usar e como posicionar a sua bacia em movimento. Isso é que é muito interessante, né? Não é uma coisa rígida, não é uma coisa fixa, nem é para ser. É para ser em movimento. Então, quando a gente abre essa janelinha assim de receber essa informação com muito mais mobilidade, isso vai deixando, eu acho que o entendimento mais confortável, porque não tem um lugar que seja certo. A minha curva é uma, a sua é outra. Então cada coluna, por mais que a gente tenha padrões de coluna muito similares, e porque são padrões acabam sendo referências, né? Cada um organiza a sua coluna como uma digital.
Então cada um vai ter as suas especificidades, a sua forma de acomodar os seus músculos e as suas articulações em cima da sua história de vida, da sua construção e do que está atravessando a gente o tempo todo, né? Mas a ideia é ter referências, por isso que é sempre em movimento. Quando eu estou sentada, então, eu também tenho essa mesma referência. Como é que eu posso pensar nos meus parafusos? Aqui, ó, sentada, parafuso frente e trás, parafuso lateral, parafusos laterais. Então, se eu, como um botão de rádio, rodo esses parafusos, eu volto a cair aqui de lado, ó. Se eu rodo para trás, eu caio. Se eu vou para frente demais, esse meu parafuso também, ó, desequilibra, desalinha. Então, o que eu quero é trabalhar com essa referência que é, no final das contas, tridimensional. Ou seja, eu estou dando para a pelve toda um contorno tridimensional através dos parafusos. Eu não estou só falando dos cortes, né? Isso é uma coisa bem também legal da gente pensar na biomecânica. Eu estou falando da questão tridimensional, que é como a gente é como a gente usa o corpo, como a gente funciona o tempo todo, né? Então eu tenho uma imagem forte ainda de quando eu fiz a minha pós-graduação em biomecânica, muitos anos atrás. Eu estava começando a trabalhar com Pilates, mas eu já era formada na técnica de Alexander e já também tinha feito a escola da Angel Viana, né, e estudado com a Angel Viana, e estudado tantas outras técnicas que já me davam uma percepção, uma avaliação, uma condição diferente de observação, né? Então eu observava a minha turma aprendendo sobre biomecânica de uma forma completamente desorganizada, e aprendendo teoricamente, ou seja, sentados, ficávamos todos, eu também, né? Mas eu buscava entender um pouco mais sobre como é que eu me organizava ali, mas horas e horas sentados, todos, aprendendo de forma teórica e de forma desorganizada corporalmente por conta dessas questões todas que eu já falei antes. Então, é para a gente avaliar, é para a gente pensar um pouco na biomecânica e em tudo que a gente tem para usufruir melhor dessa potência de movimento que a gente é e que a gente tem. Então, na atividade que você escolher, né, fizer como atividade, seja pilates, seja yoga, seja corrida, seja natação, o que for, o mais interessante é que você possa usar essas informações para ganhar autonomia, porque não adianta você ir para sua aula, aprender, mas não saber usar fora de aula, não saber usar no seu dia a dia. Então, o que faz mais sentido é você ter referências sobre o seu próprio corpo. Não é sobre o corpo do professor ou da professora, é sobre o seu próprio corpo. Então, o seu professor, a sua professora, tem que encontrar uma linguagem para trazer informações o suficiente para que você ganhe autonomia e ferramentas de autoconhecimento, para que você possa se organizar sozinho. Por exemplo, nesse momento em que estamos tendo muitas informações online, você, para fazer uma aula de forma autônoma, com o professor olhando da tela e você ouvindo, muito mais ouvindo do que sendo visto tão de perto, você precisa ter autonomia. Então veja bem, como a autonomia ela é fundamental para o trabalho de corpo. Isso não quer dizer que o trabalho seja interrompido, que você não precise mais de um professor. Não, você precisa de um bom professor para ele seguir te orientando sobre caminhos que você pode encontrar que possam enriquecer o seu uso corporal, né? Então isso que é o mais importante, esse é o papel principal de um bom professor, é oferecer
caminhos para o seu aluno ir mais e mais e mais longe, ficar mais e mais curioso sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria casa, sobre o uso que você pode dar para o seu próprio corpo. Então, já ficou longa a beça, mas eu vou finalizar aqui com a última pergunta. Onde e como eu uso isso, né? Então, eu uso em pé, eu uso sentado, eu uso andando, parado, ficando mais tempo sentado, em movimento e até dormindo. Então, na hora de dormir, a gente sabe, é muito comum isso, mas tem muita gente que não sabe também. Quando você deita de lado e uma perna fica sobre a outra, a tendência é a perna pesar e a bacia sofrer uma pequena torção. Por isso a indicação de usar uma almofadinha entre os seus joelhos, para que você consiga manter um pouco mais de alinhamento. Dormindo, assim, não é para se manter com tônus de quem está trabalhando dormindo, claro, é para ter todo o relaxamento que você precisa e o conforto para conseguir manter a sua pelve mais alinhada. Então, até dormindo, imagina em movimento, imagina acordado, sentado e tal, né? Sentado no chão também. Quanto mais movimento você tiver, melhor. O corpo foi feito para estar em movimento. E quanto tempo eu uso? Como é que eu faço para botar isso tudo em prática? Bom, você usa o tempo todo, porque isso é biomecânica, isso está com você, são informações que estão no seu DNA. Então, use, porque elas estão aí disponíveis para você. Quanto mais você usar, mais isso vai se tornando um novo uso. Por outro lado, se você se aboleta na cadeira, se aboleta no chão ou se aboleta em pé, né, isso vai fazer com que você sedimente mais ainda, confirme mais ainda o seu padrão de mau uso. Então você precisa agora criar novas trilhas neurais, né? É trazer essa informação para que essas novas referências possam fazer diferença no seu uso. À medida que você pensa junto com o corpo, porque a gente já sabe que os neurônios estão em todos os lugares, então a gente não pensa só aqui, a gente pensa em tudo. Então quanto mais movimento você trouxer para o seu corpo, mais essas informações vão circular e mais inteligente corporalmente, mas também emocionalmente você pode ficar. E mais uma coisa por último, mas não menos importante, eu já falei um pouco, não se enrijeça para trazer essa bacia para uma posição que você julgue é certa. Esse certo vai mudar todo dia, porque depende de como as coisas estão atravessando e estão passando por nós, né? Então, seja ao contrário, flexível. Use a sua flexibilidade, use o seu jogo de cintura para que a gente possa receber esse diferente todo dia como um melhor uso, não como um uso certo, não como um uso encaixotado, mas como um uso inteligente do corpo, ok? Muito obrigada, eu espero que eu tenha conseguido reproduzir a aula que foi ao vivo, uma pena que a gente não tem os comentários aqui, mas eu vou compartilhar essa aula no canal do YouTube e gostaria que vocês compartilhassem também se vocês gostaram e acham que vale a pena, tá bom? Obrigada!